Olá, meu nome é André e até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza: existe sim um lugar chamado Sete Além, e quem já esteve lá nunca mais esquece. Tudo começou há alguns anos quando eu morava em São Paulo. Na época, eu trabalhava no centro da cidade e, como sempre, voltava para casa pegando o metrô. Era uma sexta-feira, por volta das 6 da tarde, e a estação estava absolutamente lotada, como sempre acontece, no horário do pico. Até aí, tudo normal. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Quando o trem chegou, eu percebi que ele estava mais vazio do que o normal. Quase ninguém dentro. E sabe aquele sexto sentido que todo mundo tem? Aquela voz que te alerta quando tem algo errado. Pois é, ela me disse para não entrar, mas eu ignorei. Assim que as portas se fecharam, percebi que algo estava errado. As luzes pareciam piscar. O trem estava pesado, mas ao invés de parar na próxima estação, como sempre fez, ele simplesmente não parou. As paisagens que normalmente eu via pelas janelas, de repente, começaram a parecer diferentes, distorcidas, irreais. Eu comecei a perceber que os poucos passageiros que estavam no vagão eram estranhos. Eles estavam com roupas antigas e, o mais assustador, todos tinham uma expressão vazia, como se nem estivessem vivos. Ninguém sabia nada, ninguém olhou para ninguém. De repente, o trem parou em uma estação que eu nunca tinha visto antes. O nome? Nenhum. Só um letreiro quebrado, cheio de ferrugem, sem nenhuma identificação. E assim que as portas se abriram, um vento gelado invadiu o vagão. Lá fora, uma cidade inteira, mas completamente diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. As ruas eram escuras, não tinha cor. As pessoas andavam cabisbaixas, olhando para o chão, como se estivessem presas em algum tipo de ciclo eterno de sofrimento, de tristeza. E o mais bizarro, elas não perceberam que eu estava ali. Comecei a andar, e a cada rua que eu dobrava, parecia que eu estava entrando cada vez mais fundo em um pesadelo. As casas, todas velhas, caindo aos pedaços, os postes, sem luz, e no fundo, uma névoa constante que não deixava ver muito longe. Foi então que eu ouvi um som, uma espécie de inspiração, uma voz que parecia sair de todos os cantos, dizendo coisas como: "Você não deve estar aqui. Volta enquanto ainda dá tempo." O problema é que eu não fazia a menor ideia de como voltar. E quando tentei perguntar para uma das pessoas, ela simplesmente me olhou, com olhos completamente pretos, sem pupilas, sem nada, só aquele vazio profundo que parecia engolir minha alma. Corri, sem saber para onde, até que, no meio de uma praça, vi uma porta, no meio do nada. Sim, uma porta, no meio da praça, sem paredes, sem nenhuma superfície, e atrás dela, só escuridão, numa mistura de desespero e instinto. Eu atravessei, e quando percebi, estava de volta na vaga do metrô. O trem agora cheio, como se nada tivesse acontecido. As pessoas rindo, mexendo no celular, como qualquer sexta-feira normal. Olhei pela janela, e a estação onde eu devia ter descido estava chegando. Corri, saí do vagão e quando olhei para trás, aquele trem simplesmente sumiu, desapareceu. Escutei, conversei com pessoas e foi aí que eu descobri que não sou o único. Existe sim uma lenda urbana chamada a Cidade de Sete Além, um lugar que de tempos em tempos cruza com a nossa realidade. E quem entra lá nem sempre consegue voltar. Se você quiser, eu conto mais relatos, porque existem muitos outros, talvez até piores que o meu. E se você tiver coragem, continue aqui, no Lendas do Corvo, porque as histórias
só estão começando.